Controle emocional. Você já se perguntou por que hoje se fala muito sobre isso, sobre você ter controle, você ter inteligência emocional? Porque nós vivemos em uma sociedade que ela está muito avançada na tecnologia e faz com que as pessoas fiquem ansiosas para ter as coisas muito mais rápido. Antigamente não tinha isso. Demorava para você conseguir mandar uma mensagem, uma carta para alguém, mas a tecnologia avançou e hoje você manda em segundos uma mensagem. Então, nós percebemos que nós estamos em uma era em que o estresse ele aumentou de forma exorbitante, nos mostrando que precisamos ter controle emocional. E o controle emocional, ele vai te levar a você refrear atitudes desnecessárias, refrear palavras que vão te trazer prejuízo desnecessários que poderia ser evitado. Ou seja, quando você tem controle emocional, você começa a calcular os impactos das suas ações. Isso se chama o que? Prudência. A prudência é você calcular os impactos das suas ações para que você não necessite tomá-las. Isso está dentro do domínio próprio. Ser prudente é você ter domínio próprio. Ter bom senso é você saber que aquela atitude não cabe mais naquela ação necessária. Tem atitudes que você precisa tirar, você precisa mudar para que você se torne uma pessoa melhor, para que você tenha controle emocional. Não dá para você querer continuar da mesma forma. Não dá para você continuar do mesmo jeito, sendo que as novas situações, adversidades, expressões que estão acontecendo ao seu derredor mudaram. Então requer de você também mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de fala. Você precisa mudar. A Bíblia é um livro milenar. Ele traz lições importantes para as nossas vidas. Ela fala sobre o domínio próprio, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, ele fala sobre frutos do Espírito, e um dos frutos é o domínio próprio. E esse domínio próprio é você saber controlar o seu corpo. É você saber que você pode sim evitar uma ação desnecessária. O domínio próprio vai te levar a você saber quando reagir e quando retroceder. Quando você precisa tomar uma ação e quando você precisa não reagir. Ou seja, você precisa entender que o domínio próprio ele também está dentro do equilíbrio e do controle emocional. É você ter inteligência emocional. Não gaste a sua capacidade, o seu pensamento, as suas forças com guerras desnecessárias, que não vão levar a nada, que não vai resolver nada. Se no trânsito alguém te dá uma fechada e você quer discutir, você quer reclamar, não vai resolver. Já aconteceu, ele já passou na sua frente, fechou você, não tem mais como voltar atrás. Então, o que você tem que fazer é seguir o teu caminho e esquecer aquilo. Porque senão você pode gerar uma consequência e talvez você não sabe quem está do lado de lá, como ele vai reagir a uma fala sua, a uma ofensa sua. Então o controle é essencial para a nossa vida. Por isso que você precisa calcular os impactos da sua ação. Quando nós observamos que a Bíblia diz sobre domínio próprio, ela está falando para você se dominando, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai aprender a viver consigo mesmo, com o próximo e com a sociedade, em sociedade. Você vai aprender a entender os seus erros, os seus defeitos e vai começar a moldá-los para se tornar uma pessoa melhor. Nós é que precisamos mudar. Você precisa mudar.
para que você se torne uma pessoa melhor. Há um texto bíblico também que é milenar em Provérbios 25, 28, que ele diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe dominar o seu espírito ou os seus impulsos. Quando nós olhamos para uma história em que tinha uma personagem chamada Helena e um homem chamado Paris, que ele pega essa mulher e leva para o reino dele. E o rei, que era o marido daquela mulher, ele se enfureceu com isso. E o que ele faz? Ele organiza um exército imenso para invadir aquela cidade. Essa história é a história de os gregos e os troianos, né? Esse rei é um rei de Espartacos, os Espartas. Ele que organiza uma grande comunidade de exército, um grande exército para ir contra a Troia. E o que acontece? Ele chega diante das muralhas de Troia e ele não consegue entrar. As muralhas eram imensas e não dava. Quando eles se aproximavam, os arqueiros atingiam ele, então não dava para chegar perto. E essa guerra, ela durou ali cerca de 10 anos, segundo o livro, né, de Homero. Ele cita essa história no seu livro, ele conta essa história no seu livro, e ele diz que essa história durou 10 anos. O que aconteceu? Depois dos 10 anos, já no finalzinho, aqueles homens têm uma ideia. Os gregos, né, eles dizem: vamos fazer agora um cavalo de madeira. Vamos dar de presente aos gregos ou aos troianos. E aí eles pegam aquele cavalo, constroem e eles fazem como que fosse embora, né? Pegou os navios, adiantou. E quando os troianos vão para a praia e vê que não tinha mais ninguém, só vê aquele cavalo, eles pegam como um presente. É como um presente que eles deixaram para os troianos. E os troianos levam para dentro da cidade. Para detrás, para dentro, para depois dos seus muros. Eu falei o que? A proteção era os muros. Então, eles entraram com o cavalo de madeira para dentro da cidade. À noite, o que aconteceu? Dentro do cavalo tinha soldados dos gregos que saíram, mataram os arqueiros, abriu as portas para que o exército pudesse entrar dos gregos. E os gregos já estavam voltando à noite e vieram, entraram na cidade, destruíram a cidade. Ou seja, aquele reino que era tão forte, protegido por muralhas, abriu uma brecha. Por causa de um presente, entrou na sua cidade e destruiu a sua cidade. Qual a lição que nós tiramos com isso? Eu citei lá um versículo do livro milenar, que é a Bíblia, em Provérbios 25, 28. A cidade, quando ela tem os seus muros, ela é protegida. Da mesma forma, quando você começa a entender como controlar as suas ações e atitudes, a sua fala, você é como uma cidade com seus muros. Mas quando você dá uma brecha, alguém vai te atingir. Essa brecha é você deixar uma palavra de alguém entrar em você e criar uma mágoa, um rancor. E você agora desejar vingança por causa disso. Ou essa brecha é você muitas vezes ouvir palavras negativas de outras pessoas e não prosseguir no seu objetivo, no seu propósito, porque alguém disse que não ia dar certo. Ou seja, você precisa entender que é você que tem que fazer a diferença. É você que tem que prosseguir para o alvo. É você que tem que ir atrás do seu sonho, do seu objetivo. Não aceite pessoas dizendo que não vai dar certo. Não aceite pessoas dizendo que você não vai conseguir. Porque você é que decide. Se você não se esforçar, se você não se dedicar, se você não prosseguir, você não consegue. Então as pessoas vão lançar palavras, se você deixar entrar, elas vão atingir o seu ser e vão destruir a sua vida. Não aceite palavras negativas, não aceite o que os outros estão falando. Crie uma barreira a cada dia, uma muralha ao seu redor. E não abra a porta para qualquer um.
Só abra a porta para quem quer te acrescentar alguma coisa e não quem quer te derrubar. Pessoas que querem te aconselhar, te ajudar e não quem quer fazer com que você seja derrubado, humilhado. Então, procure se equipar. Procure construir essa muralha. Se você não tem uma muralha, procure construir uma muralha ao redor das suas emoções, na sua mente, para que você tenha controle emocional. Fica com Deus. Amém.